Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 12. 12. 12. Aleluia. Você encontrou, amém? Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou função. Assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, se ela seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ao que exorta, use esse dom em exortar, que o que reparte façam com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós. Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Repita comigo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Você pode se assentar, amém? Gostaria de pedir aos diáconos que orassem sobre os dízimos e ofertas e consagrem ao Senhor, para nós ganharmos tempo nesta manhã. Então, vocês consagrem ao Senhor, porque a unção também está sobre a vida de vocês. Eu gostaria de falar nessa manhã um pouco sobre a igreja, o corpo de Cristo. Diga comigo: a igreja. O corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo o cabeça da igreja. A Bíblia diz que nós somos o corpo, formado por muitos membros, mas o cabeça é Cristo. É Cristo quem é o protagonista do corpo, porque a cabeça é quem guia todo o corpo. A parte mais importante do seu corpo está na cabeça, que é o cérebro, que é a mente, que é o que pensa, que é o que direciona. Então eu gostaria de falar com você um pouco nesta manhã a respeito da igreja, o corpo de Cristo, baseado no que Paulo está ensinando aos romanos. Os romanos, amados, começam aqui a se tornar igreja. Até então os romanos não sabiam o que era ser igreja. Até então os romanos não entendiam os irmãos
que se converteram em Roma, eles não sabiam o que era uma igreja, eles não entendiam o que era congregar, eles não sabiam o porquê, o motivo de estar juntos, eles não entendiam a celebração, o porquê celebrar, o porquê orar, o porquê estarmos juntos, o porquê nós temos que ser unidos. Os romanos não entendiam isso no princípio. Então Deus, o Espírito Santo, usa o apóstolo Paulo para ensinar aos irmãos romanos o que é ser igreja. E eu quero falar um pouco, e usando dos escritos de Paulo, para falar com você o que é ser igreja. Nós precisamos aprender de novo, ou reaprender, o que é ser igreja. É necessário que nós reaprendamos isso, porque ao longo da vida, nós começamos muitas vezes a individualizar a igreja, ou achar que eu não preciso congregar, ou achar que eu não preciso de estar ligado ao corpo. Mas o membro, se não estiver ligado ao corpo, o apóstolo Paulo diz que vai sofrer um processo de morte, um processo de necrópsia. O membro que não está ligado ao corpo, ele sofreu uma mutilação, ele foi mutilado, ele foi arrancado do corpo. E se ele foi arrancado do corpo, nenhum membro sobrevive fora do corpo. É por isso que nós estamos ligados pelas juntas, pelas medulas, nós estamos ligados um ao outro no corpo de Cristo, integrados ao corpo de Cristo, e a importância de sermos igreja. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que a igreja representa um mundo sagrado. Diga ao teu irmão, a igreja representa um mundo sagrado. A igreja representa o mundo sagrado vivendo no mundo profano. Olha que loucura. A igreja representa o sagrado vivendo no mundo profanado. É difícil ser igreja. O ambiente não é propício para nós. O ambiente em que nós vivemos não é propício para nós. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que, embora eu esteja no mundo, eu não tenho que tomar o formato do mundo, porque eu represento o mundo sagrado. Eu represento o mundo espiritual como igreja. E eu não posso me conformar. Sabe o que é conformar? Não é consolar. Conformar aqui na Bíblia é tomar o formato, conformar de forma. É tomar o formato do mundo profanado. O mundo está profanado. E é próprio do maligno, porque o maligno é profano. A Bíblia fala que o maligno é profano. Mas nós, como igreja, precisamos entender que nós representamos algo muito sagrado, algo muito sério. Que nós precisamos compreender que, como igreja, nós precisamos nos unir. Nós precisamos estar juntos cordialmente, diz a Bíblia. Sabe o que é cordialmente? Você sabe o que é cordial? É ser agradável. Então nós precisamos ser agradáveis aos irmãos, para que aqueles que fazem parte do corpo se sintam confortavelmente agregados ao corpo. Que ele não se sinta um intruso dentro do corpo, mas que ele se sinta parte desse corpo. É um papel de todos os membros acolher os outros membros. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o corpo, ele ainda diz assim, e já ensinando aos coríntios, ele diz assim: olha, os membros do corpo, que são os mais desonrosos, é o que nós mais damos honra. Nós cobrimos os membros do nosso corpo que nos traz vergonha. Nós cobrimos eles. E o apóstolo Paulo está dizendo: cubra uns aos outros. Ser de igreja, seja família, porque ser igreja é ser família de Deus. Quando nós entendemos isso, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, que para eu entender isso, eu tenho que apresentar o meu próprio corpo como um sacrifício vivo. O que significa? Isso significa, querido, que eu tenho que apresentar a minha vontade como um sacrifício. Eu tenho que sacrificar a minha vontade para que o corpo dê certo. Porque senão eu vou ser uma célula louca fora do corpo, eu vou morrer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sacrificar. Eu tenho que me doar em favor desse corpo, para que esse corpo seja corpo.
E quando eu estava orando essa noite, buscando uma palavra de Deus, Deus disse: fale sobre igreja. Ensina o meu povo a ser igreja. Porque nós temos, amado, desaprendido a sermos igrejas. Porque nós, amado, muitas vezes estamos individualizando. É o meu problema, a minha dor, a minha causa, a minha oração, a minha demanda, o meu individual. Quando na verdade ser corpo, amado, é termos esta expectativa de termos o mesmo sentimento, de sermos unânimes, de termos o mesmo pensamento. É de ninguém viver isoladamente no corpo e de a igreja também não isolar parte do corpo. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? É necessário reaprendermos a ser igreja. É necessário que eu olhe para essa pessoa aí do lado, que está aí do seu lado, que você olhe para essa pessoa e você se importe com ela. Amém. E você ame essa pessoa. Verdade. Você não sabe com quais tipos de problema essa pessoa entrou aqui nessa manhã. E sabe por que ela foi atraída aqui? Porque o Espírito Santo trouxe ela aqui. E sabe por que o Espírito Santo trouxe essa pessoa aqui nessa manhã? Essa pessoa que está aí à sua direita e à sua esquerda? Porque no corpo tem vida. Amém. Porque o corpo irriga essa pessoa. E essa pessoa começa a ser nutrida pelo corpo. Não existe uma parte do seu corpo que não desfrute dos nutrientes que você come. E eles vêm aqui para se alimentar, para receberem nutrientes, para estarem ligados ao corpo. Nós não podemos refutar, deixar de lado os nossos, mas nós precisamos chamá-los para mais perto. Você entende isso, amém? Não ignore o que o outro está sentindo, porque hoje em dia, normalmente, amado, nós temos a prerrogativa de que a minha dor é maior do que a do meu irmão. O camarada vem e diz assim: nossa, mas eu estou com uma dor de cabeça. Aí o outro diz: isso é porque você não viu a minha dor nas costas. O outro diz assim: nossa, eu fui no médico e ele disse que eu vou ter que fazer uma cirurgia. O outro diz assim: eu fui desenganado. Individualidade, individualismo não pode ser assim. Às vezes nós disputamos para ser maior do que o irmão até nas coisas ruins. Nossa, eu estou tão angustiado. E eu estou à beira da depressão. Amém. A irmã disse: fora daqui. Eu digo: amém. Em nome de Jesus. Sai mesmo. Você está entendendo, amém? Eu estou só te dando um exemplo, porque a Bíblia diz para eu chorar com os que choram. Para eu me alegrar com os que se alegram. E muitas vezes, como igreja, o apóstolo Paulo está dizendo: chorem com os que choram, alegre-se com os que se alegram. Muitas vezes o irmão está chorando, eu vou ficar perto dele, não, só tristeza, está doido? Ou então, o irmão está muito alegre, eu vou ficar perto dele, não, que inveja. Cada conquista, está se achando. E o apóstolo Paulo está dizendo: como igreja, nós temos que estar juntos, na alegria e na dor, Aleluia. no choro, no riso, como igreja. Nós precisamos reaprender as nossas igrejas. Nós precisamos, amado, quando sentir a falta do irmão, não esperar que o pastor vai pegar o telefone e ligar, você ligar. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Será que nessa manhã você consegue identificar os irmãos que não conseguiram chegar aqui? Ou será que para você pouco importa, porque você conseguiu? Uau, que legal. Será que você consegue identificar que talvez esse irmão ou essa irmã não chegou aqui nessa manhã por causa de uma dor, por causa de uma enfermidade, por causa de uma angústia, por causa de uma tribulação, ou até por falta de fé, está desviando? Deixa quieto, senão contamina. Não, traz para perto. Nós precisamos reaprender o que é sermos igreja. Porque ser igreja é representar o mundo sagrado no mundo por fora. Não é tomar o formato do mundo para ser legal. Não é tomar o formato do mundo para ficar mais fácil. É difícil ser igreja mesmo.
Deixa eu dizer algo a você: ser igreja, amado, é você assistir os irmãos nas suas necessidades. E como nós temos necessidade, meu Deus! Glorioso Senhor. E é isso mesmo. Às vezes nós entramos na igreja procurando um irmão perfeito para fazer parte da minha roda de amigos, porque eu julgo que a minha roda de amigos é a roda perfeita. Está errado. É verdade. Porque os meus irmãos, eles têm necessidade. E é necessário uma ajuda mútua. Eu ajudando meu irmão me ajudando. Mas também presta atenção, não é para chegar capengando e ficar ali, ó, que nem um chupim, parasita, sugando o outro. Não é isso. É uma ajuda mútua. Isso é ser igreja. Eu vou completar você naquilo que você falta, e você me completa naquilo que eu falto, ou naquilo que me falta. Isso é ser igreja. Não tomando o formato do mundo, irmão, aonde cada um corre para as suas próprias coisas, para os seus próprios interesses. Ser igreja é ter uma paixão sincera por agradar a Deus. Amém, meu Cristo. Aleluia, Senhor. Quando nós perdemos esse sentido, a gente vem à igreja para ser agradado por Deus. Está errado. Eu não venho à igreja para ser agradado por Deus. Eu venho à igreja para agradar a Deus. Para que não seja a minha vontade, mas a vontade dele. Será que você não tem nada a oferecer nessa manhã? Será que você só precisa? Porque quando nós achamos que só precisamos, nós não sabemos ainda o que é ser igreja. Será que nessa manhã você só precisa? Será que nessa manhã você só tem necessidade? Será que nessa manhã você não tem nada para oferecer? É necessário se apresentar a Deus oferecendo sacrifícios. É necessário se apresentar a Deus oferecendo. O que pode haver em mim que Deus pode usar? Quando você vier à igreja e entrar por essas portas, tem pessoas que oram dizendo assim: Deus usa-me, mas na mentalidade deles o Deus usa-me é ser cheio do Espírito Santo. Na mentalidade deles, Deus usa-me é sapatear, falar em línguas. Isso também é, mas é ser cheio do Espírito, não é ser usado pelo Espírito. Você é cheio para ser usado, é diferente. Quando você diz assim: Deus usa-me, tenha consciência que é Deus retirar o que você tem para o outro. Amém, Senhor. É Deus retirar do que você possui para o outro. Isso é Deus usa-me. Amém, meu Cristo. Aleluia. Deus estava procurando uma pessoa e Deus disse: eu não achei um que estivesse na brecha. Isaías se apresenta. Ele disse: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me. Se servir, né? Ele foi muito humilde. Capítulo 6 de Isaías, ele foi muito humilde. E ele disse: Senhor, se tem alguma coisa em mim, se tem alguma coisa que serve, usa-me. Amém. Será que nessa manhã você chegou com essa disposição de ser usado por Deus? Amém, Senhor. De que algo que exista na sua vida seja algo que é precioso para a vida do teu irmão? Não ignore o seu irmão, não ignore a dor dele. Você é igreja, você é corpo. Amém. Nós precisamos entender isso, amado. E há um trabalho horrível do diabo querendo destruir a igreja. O diabo, amado, tem se levantado nesses últimos dias como nunca antes. Porque o diabo percebeu que a igreja é forte. Demorou para acordar, né? O diabo percebeu que a igreja é forte e que as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, diz o Senhor. Aleluia. Quando Jesus ora em João 17, quando Jesus ora em João 17, ele diz assim: Pai, que eles sejam um, que eles sejam igreja. Porque se eles forem igreja, se eles forem um, o mundo saberá que o Senhor está neles e eu neles estou. Que o Senhor está em mim e eu estou neles. Ser igreja
vezes nós venhamos para a igreja e nós nos decepcionamos. Às vezes nós saímos da igreja frustrados. Sabe por quê? Porque eu só venho para receber. E aquele dia não é um dia de receber, é um dia de dar. Pastor, você está falando de finanças? Não estou falando de finanças. Eu estou falando, amado, de dons espirituais. Eu estou falando, amado, de se doar como sacrifício vivo, de fazer uma oração de verdade por esse irmão que está aí do lado, por ter a sensibilidade de olhar no olho do teu irmão e perceber que ele não está bem e orar por ele. Aleluia, Senhor. Nós precisamos ser mais sensíveis, igreja. Sim, meu Deus. É para eu olhar no olho do meu irmão e conhecê-lo. Saber se ele está bem, saber se ele não está bem, cuidar um dos outros, como diz a palavra de Deus. Isso é ser igreja. Amém, meu Santo Espírito. Sim, Senhor. E você, quando estiver forte, auxilie o que está fraco, diz a Bíblia. Se você julga ser forte, auxilie o que está fraco. Nós temos, amado, muitas vezes perdemos o sentido de igreja, individualizando que quando nós começamos a ficar um pouquinho bom, nós começamos a cuidar das nossas coisas, esquecemos irmãos. E não precisa nem todas as coisas estarem bem, é só o bolso está bom. Se o bolso estiver bem, os outros irmãos que se virem. Não é assim, não pode ser assim. Não pode ser assim, nós somos igreja. Diga a pessoa que está ao seu lado, nós somos igreja. Corpo de Cristo. Nós precisamos resistir, amado, o formato do mundo. Nós temos que resistir o formato do mundo, nós temos que proclamar o padrão justo e definido da palavra de Deus. E a Bíblia diz que se eu fizer isso, eu vou fazer um culto racional. Deus está chamando você para ter um culto racional. Sabe o que é um culto racional? É um culto com entendimento. É você entrar aqui e quando sair daqui saber por que você veio, saber por que você esteve aqui nessa manhã, porque você veio, cantou, porque você ergueu a mão. Por que você cantou? Se eu perguntar para você nessa manhã, por que você cantou louvores nessa manhã? Que resposta você teria para dar para Deus? Por que você fez a primeira oração desse culto? Por que você dizimou e ofertou? Por que você está aqui sentado agora, ouvindo a palavra de Deus e aguardando uma oração final? Por quê? Culto racional, você precisa entender isso. Você precisa compreender isso, porque às vezes, amado, nós entramos e saímos da igreja do mesmo jeito, participamos até no bolo, né, do que está acontecendo, a liturgia do culto. Quando termina, eu não sei nem o que eu vi, não sei o que pregou, não sei que louvores foram cantados, não sei que oração foi feita, qual foi o âmago da primeira oração, por que foi orado, o que foi pedido, o que foi declarado na primeira oração. Não sei, só sei que fez uma oração. E há um clamor para que a igreja faça um culto racional, um culto profundo, de um envolvimento, e não na superficialidade, que você se envolva com o mundo espiritual, igreja. Se envolva com o mundo espiritual, faça um culto espiritual. O apóstolo diz: sede fervorosos no Espírito. Sede fervoroso no Espírito. Às vezes a gente vem numa moleza para a igreja, entra na moleza e sai da moleza. E a palavra de Deus está dizendo: sede fervorosos no Espírito. Começa a dar um glória aí, começa a aquecer o teu coração, começa a encher da palavra, começa a comer a palavra. Quando estiver ministrando, dizendo: Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui, presta atenção no que você está dizendo, aumenta a tua glória, aumenta o teu fogo em mim. Isso tem que começar, amado, a arder aí dentro de você. Tem que ser um culto racional. Eu não vou cantar a letra só porque está colocado na televisão. Que tem gente, amado, que se nós tirarmos a letra, ele não sabe um hino. Que tem de gente, amado, que se nós qualquer dia eu vou fazer isso. Hoje não vai ter letra. Você vai cantar do seu espírito, tudo que você já foi ensinado até hoje. Aleluia. Aqui, em mim. Né? Por quê? Porque nunca prestou atenção no que está ministrando. Porque não fez um culto racional.
Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Amém. Glória a Deus. Como igreja, nós precisamos ser um sacrifício vivo, prestarmos a Deus um culto racional, não estarmos conformados com este mundo, mas resistir ao formato do mundo, proclamar o padrão justo da palavra de Deus, porque esse padrão já está definido para nós. Já existe em Deus, na palavra de Deus, um padrão definido para nós. Não precisa, querido, invencionismo para a igreja. O padrão já está definido para nós. Irmãos, com esse negócio, com o advento da internet, com a vinda da internet, meu Deus, quantas pessoas agora, elas procuram uma novidade, um pregador novo, que esteja pregando uma coisa diferente, que esteja pregando alguma coisa de um padrão que eu nunca ouvi na minha vida. Deixa eu te dizer algo, a Bíblia já deu um padrão para a sua igreja. Verdade, Senhor. Aleluia. Deixa eu te dizer algo, igreja, que nestes dias está acontecendo algo danoso para a igreja. Não estou dizendo só aqui nos Estados Unidos, eu estou dizendo no mundo todo. Está acontecendo algo danoso para a igreja e a igreja não está percebendo. Está entrando dentro da igreja, que não é mais sorrateiro, mas é de uma forma avassaladora, a filosofia. A palavra de Deus nesses dias, amados, está sendo escamoteada. A palavra de Deus por esses dias está sendo usada só como um trampolim para a filosofia entrar dentro da igreja. E sabe o que tem acontecido? A igreja tem amado ouvir os cantos filosóficos, as palestras filosóficas. Os púlpitos estão se tornando lugares de palestras profundas. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar de filosofia. Filosofia é encantadora. Se você ler, amado, por exemplo, Sócrates ou Platão, se você ler Shakespeare, meu Deus, é gostoso, é uma leitura gostosa. Mas por trás disso tudo, é um desvirtuamento da noiva. Por quê? Tem uma matéria na filosofia chamada de humanismo. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu preciso falar com você. Eu vou abrir um parênteses aqui para eu conversar com você um pouco. Na matéria da filosofia existe, a filosofia é encantadora. Eu sei alguma coisa de filosofia. Só que a filosofia, ela agride a divindade de Deus. A filosofia, ela desafia e ignora a existência de Yahvé, o Todo-Poderoso. Mas algumas pessoas têm introduzido coisas filosóficas no sermão. Por quê? Porque prende a atenção. Mas a matéria humanismo, como eu estava dizendo a você, humanismo foi algo que surgiu na Europa lá 1700 e alguma coisa, como pessoas renovadoras do pensamento. Está ouvindo isso? Pessoas renovadoras do pensamento. Então, a proposta contra a igreja, porque o humanismo surgiu contra a igreja, porque eles achavam, os filósofos achavam, que a Bíblia estava padronizando o modo de pensar da igreja. Então a igreja começou a pensar todos de uma maneira, mas a Bíblia diz para eu ter a mente de Cristo, porque Cristo é o cabeça. Aleluia, aleluia, Senhor. Então o humanismo diz, nós temos que descentralizar Deus da igreja. Que Deus não seja mais o centro. Esse é o pensamento do humanismo. Que o homem seja o centro. Você está pensando que eu estou inventando tudo isso? Isso aqui, querido, é matéria de faculdade. É por isso que alguns, quando começam a estudar, começam a questionar até a existência de Deus.
Isso é matéria de faculdade. Se alguém aqui já estudou um pouco de filosofia, já teve alguma aula de filosofia, sabe do que eu estou falando. O humanismo é o seguinte: é voltado para o eu. É um movimento intelectual, onde o espiritual está sendo deixado de lado. E eu tenho ouvido nesses dias tanto intelectuais falando, eles têm cara de igreja, eles parecem igreja, mas não são igreja. Mas têm entrado dentro da igreja, buscando, amado, desenvolvimento intelectual, o conhecimento do homem. As pessoas, amado, porque conhecer a Deus não é uma coisa fácil. E a Bíblia diz que somente quem sondou a mente de Deus, que é o Espírito Santo, é capaz de revelar a mente de Deus. 1 Coríntios 2,16. Somente o Espírito Santo, que sondou a mente de Deus, é capaz de revelar a mente de Deus para o homem. E nós temos a mente de Cristo. Mas está sendo introduzido na igreja para descaracterizar a igreja como igreja. Porque o humanismo valoriza quem você é. O humanismo trabalha na sua intelectualidade, ao ponto de desprezar o homem espiritual, ao ponto de desprezar, querido, o sobrenatural de Deus, ao ponto de dizer que milagres não são importantes, ao ponto de dizer que a manifestação do dom do Espírito não é tão importante. Porque o que é importante é o homem se conhecer e saber da sua capacidade em si mesmo e dos seus próprios interesses. Isso não é essa igreja. Houve um homem na antiguidade chamado Nimrod. Não vou falar de árvore de Natal, não agora. Houve um homem na história chamado de Nimrod. Começa lá no capítulo 10 de Gênesis e vai até o capítulo 11. Deus dá uma ordem expressa, e Deus diz assim: olha, eu quero um padrão de povo. Porque Deus havia, presta atenção, Deus havia destruído o mundo com o dilúvio. Achou em Noé e na sua família um padrão de caráter, um padrão de família. Porque a igreja é família. Diga o teu irmão: igreja é ser família. Então Deus encontra em Noé um caráter e um padrão de família. Deus salva a família de Noé no dilúvio, a partir do capítulo 6, 7 de Gênesis. Quando chega no capítulo 10, o dilúvio passou, a terra está estabelecida, as famílias começam a se multiplicar, surge um cara chamado Nimrod e começa a dizer: vocês vão obedecer mesmo tudo que Deus mandar? Vocês precisam descobrir a capacidade que você tem em você mesmo. Você precisa descobrir que você pode muitas coisas. O que foi que Deus disse? Foi para nós nos espalharmos pela terra e criar o modelo, e criar o padrão, e trazer o reino. Pois bem, nós vamos fazer diferente. Nós não vamos obedecer a Deus. Nós vamos construir uma torre tão alta, e nessa torre tão alta que toque até o cume dos céus, nós colocaremos o nosso nome, não de Deus, o nosso, nessa torre. E nós só vamos nos afastar enquanto der para avistar o nosso nome. Nós só vamos nos envolver com o plano divino enquanto o nosso nome não se perder. Se o nosso nome desaparecer de vista, a gente volta. Isso é chamado de Torre de Babel. O humanismo traz de volta a proposta de Torre de Babel, aonde eu deixo de ser igreja, aonde o mais importante do que obedecer a Deus é o meu nome, aonde eu quero ser grande, aonde eu quero ser conhecido. Eu não sei
Se algumas pessoas estão lendo a Bíblia, porque na minha Bíblia diz assim no verso 16: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Isso é ser igreja. Mas nós estamos sendo levados, querido, a sermos igrejas ambicionando coisas altas, sermos grandes, ministério reconhecido. Se a igreja tiver pouca gente, não serve como igreja. Tem que ser igreja pomposa. Isso é humanismo. Isso não é ser igreja. E isso tem entrado, amado, de uma forma tão sorrateira dentro da igreja. Há uma matéria chamada teocentrismo. Eu hoje estou todo professoral, né? Há uma matéria chamada teocentrismo. Teocentrismo vem do grego teos, né? E centrismo de centro. Onde Deus é o centro. Diga, Deus é o centro. Deus é o centro. E eu espero que nessa manhã você esteja com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. Jesus amou Deus. Teos centralizado, teocentrismo. Teos é Deus. É por isso que a palavra teologia, né? Teo e logia. Logia vem da palavra logos, que significa a palavra sobre Deus, ou o estudo da palavra sobre Deus, ou estudo da palavra de Deus. O teocentrismo, amado, foi o que trouxe a igreja a criar um sentimento de irmandade, a ter o meu irmão não como inferior, mas como diz o texto que eu li, escolhendo os irmãos como meus superiores. Meu Deus! Como é que eu vou escolher um irmão analfabeto como meu superior, se eu tenho faculdade, se eu formei na escola tal, na escola tal? Oh! Não. Humanismo. Antropologista. Outra matéria, não vou entrar nessa. Quando eu sou. Você entende o que eu estou te dizendo, amém? Amém. Quando eu sou o centro. Quando o homem assume o centro da coisa. Quando o mais interessante. Sabe o que eles dizem? Que o melhor do ser humano é para o ser humano. Só que eles falam isso, amado, de forma muito sutil. Como é agradável você escolher, você ouvir alguém dizendo assim: me ouça, porque eu vou te ensinar a ser grande. Me ouça, porque eu vou te ensinar a usar toda a tua capacidade para você mesmo. Não seja burro, seja sábio. Eu vou te ensinar a ser capaz de ser grande. Como é gostoso escutar isso. Porque no fundo você busca a sua grandeza. Se você ainda não apresentou como sacrifício vivo, ainda existe uma fagulha aí dentro, vontade de ser grande, você facilmente será enganado. Imagina só você. Hoje o pastor que prega isso que eu estou pregando para você não é convidado para conferência, sabe que eu não sou. Um pastor que vem pregar para eu me acomodar na minha humildade. Mas isso é Bíblia. Ah, pastor, mas isso é Bíblia, mas é Bíblia. Você já imaginou um pastor com um sermão? Nessa manhã eu vou pregar para vocês: acomodai-vos na vossa humildade. Você já vai olhar meio assim para mim, não? Que hoje a internet fornece tanto coach para você ser grande. E tantos caras que aparentemente estão dando certo, não é não? Os caras estão dando certo. Sabe por quê, filho? Na Torre de Babel, Deus se assombrou com a capacidade do homem. Na Torre de Babel, no capítulo 11, Deus olha assim e diz assim:
Deus se admirou e disse: uau, olha o que eles são capazes de fazer por eles mesmos sem mim. Deus disse assim: nós vamos ter que dar um jeito nisso. Vamos confundir a língua? Deus desce dos céus para confundir a língua. Todos nós falávamos a mesma língua, porque viemos da mesma família de Noé. Deus diz: confunde a língua, não vai falar a mesma língua, vai bater cabeça. Você entende isso, amém? Porque Deus deixa o homem ir até um certo ponto, mas depois desse ponto Deus dá. Aleluia. Depois desse ponto, querido, Deus não deixa mais o homem ir. E como igreja nós precisamos fluir. Nós não queremos ser travados por Deus. Porque Deus permite, amado, o humanismo ir até um certo ponto, mas depois daquele ponto, Deus levanta reformistas, Deus levanta protestantes. Aleluia. A história se fez assim. Amém. A história da igreja se fez assim, Deus levanta protestantes. Tanto que no Brasil eles demoraram para nos reconhecer como evangélicos. Nós éramos reconhecidos como protestantes. Os caem de pescoço. Né? Irmãos, eu cresci no berço evangélico, no meio da igreja. Sinônimo de ser crente, protestante, é sinônimo de ser rechaçado. A minha juventude toda, eu passei sem ser convidado para as festas. O carne de pescoço vai dizer que dançar é pecado, que transar fora do casamento é pecado, que beber é pecado. O cara vai dizer que droga é pecado. Não põe esse cara chato na festa que ele acaba com a festa. Eu acabava mesmo. Glória a Deus. O cara estava lá fumando um baseado, eu não posso falar nomes, mas tinha um cara na minha turma lá, da minha classe, que fumava uma maconha, meu Deus, coitado dele. E no meio das festas ele estava lá, com os 3, 4 cigarros de maconha no bolso e encostava neles assim: e aí, você trouxe? Eu disse: você vai querer? Eu disse: não, cara, dá isso aqui. Ele: me dá isso aqui, vamos jogar isso fora. Eu: não vou te dar não, vamos jogar isso fora, isso está matando você. Eu começava a conversar com ele daqui a pouco. Eu vou só dizer o sobrenome dele em inglês, né? Está na internet, mas ok. O sobrenome dele era Peixoto. Aí eu falava assim: Peixoto, isso está matando você. Olha para você, você é um jovem de boa aparência. Rapaz, isso em cima de um púlpito, cheio do Espírito Santo de Deus, isso vai dar um resultado. E o Peixoto começava a chorar e não fumava mais. Amém. Amém. Glória a Deus. Só que demorou para se converter. Aí quando ele saía da festa, ele dizia assim: não chama mais o maldito da festa não, cara. Eu estava lá com baseado prontinho para nós, o cara estragou tudo. Que daí eu comecei a chorar, não tinha mais clima para fumar. Glória a Deus. Amém. Não chamou ele não. E aí eu vivia assim, mas eu entrava de penetra. Sabia que a festa estava rolando. Tinha um amigo meu chamado Aguinaldo. Estou pregando diferente hoje, né? Acho que é porque eu fiquei muito tempo longe. Glória a Deus. Tinha um amigo meu chamado Aguinaldo, que ele sabia de todas as festas. Pensa num cara que sabia de todas as festas. Eu disse assim: Aguinaldo, me põe lá, cara. Ele disse: não, cara, os caras vão ficar com raiva de mim. Eu digo: não, me põe lá, cara, dá um jeito. E ele sempre dava um jeito. Eita, cara bom. Ele sempre dava um jeito de me colocar nas festas. Só que ele disse assim: você entra comigo, mas chegar lá você afasta. Fechado. Tá bom pra mim, fechado. Você entende isso? Bem, Amém. não vos conformeis com esse mundo. Irmãos, ainda que eu queira, eu não consigo. Ainda que eu queira, eu não consigo. Um dia, numa dessas festas, o Aguinaldo disse assim para mim: cara, você precisa provar o uísque. No dia que você provar o uísque, você para de ser chato. E aí ele me deu para eu dar uma picada no uísque. Irmão, que coisa ridícula. Eu disse: Aguinaldo, eu não sei como é que você põe isso dentro do teu corpo, cara. Isso é uma peste, isso vai acabar com você, nem gosto bom tem. Ele disse: pra que eu fui de uísque? Porque eu passei a vida inteira dizendo: não toma mais aquilo, cara, que gosto horrível, isso está acabando com você, cara. Imagina isso dentro de você, aquele tanto de ano. Cara, eu estou sentindo aquele gosto horrível até hoje. Como é que você toma um copo inteiro? Eu tomei um gole, não serve, cara, não presta. Ele dizia: cara, para de falar. Glória a Não sei Deus. como ele está, faz uns 30 anos que eu não o vejo. Meu Deus! Vamos parar de falar de idade.
Mas isso é não se conformar com o mundo. Aleluia, Senhor. Eu tenho que descobrir o melhor de Deus na minha vida e não o melhor de mim. Porque a Bíblia diz que a minha melhor obra é capo de imundícia. Querido, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. O humanismo, amado, é baseado em disciplinas de beleza, em disciplinas de perfeição, de emoções, de vontades satisfatórias. Com certeza, Senhor. No potencial da autorrealização. Isso não é ser igreja. Você veio aqui nessa manhã para aprender a ser igreja, a fazer a vontade de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz: se você fizer assim, no verso 2, se você fizer assim, você vai experimentar, oh meu Deus, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga para o teu irmão: a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Não se deixe enganar, querido. Eles estão dizendo: você pode ser grande, você pode realizar a sua capacidade. E aí eles estão, querido, aproveitando a noiva. Deixa eu dizer um negócio para você. Não existe um povo que tem maior capacidade de assembleias do que o povo crente. Presta atenção. Como assim? No mundo, hoje, tem milhões de pessoas em assembleia como essa. Um seminarista ou alguém que dá palestras, para ele reunir um número de pessoas é muito difícil. Mas eles estão entendendo que se eles conseguirem na igreja, o número já está formado. A plateia já está formada. E o pior, uma plateia sem conhecimento. Então é fácil entrar e dar a eles a impressão que eles estão sendo cheios de conhecimento. Mas a Bíblia diz: a letra mata, o Espírito vivifica. Amém. A igreja não precisa ser cheia de letra, a igreja precisa ser cheia do Espírito. A igreja não precisa ser cheia de letra, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Eu poderia aqui, amado, fazer um seminário baseado em toda a psicanálise de Freud e você achar maravilhoso. Conhecimento não é revelação, não é transformação e não traz libertação, traz informação. Diga ao teu irmão: a informação não transforma. A informação, ela informa. A revelação transforma. E o capítulo começa: transformai-vos. Aleluia, Senhor. Não é informai-vos, é transformai-vos. A Bíblia diz assim que o que lidere com cuidado. É por isso que eu tenho essas informações, para que eu tenha habilidade para liderar você. Mas todas as informações, querido, por si só, são só conhecimento. Eu posso me tornar um bruto diante do Espírito Santo com todo o conhecimento do mundo. Eu posso me tornar insensível à voz do Espírito Santo. Você pode me ouvir aqui falar, mas eu poderia filosofar para você e você iria amar se eu começasse a filosofar para você. Você ia sair daqui se sentindo assim: uau, que gostoso. Uau, que culto gostoso. Você viu que o pastor disse que eu posso realizar, que eu tenho intelectualidade, que eu tenho capacidade, que eu posso ser grande. Você ia gostar de ouvir isso. Fala a verdade, o teu ego ama ouvir essas coisas. Se eu chegasse aqui agora para você, amado, e começasse a dizer: olha, para você crescer você precisa andar com os grandes. Eu vou começar a te apresentar grandes. Aí você começa: eita, como eu sou importante. Você senta com um homem carnal só porque ele tem dinheiro, porque ele teve sucesso na grana e porque ele é aceito na alta sociedade. Oh, como eu sou importante. Estou andando entre os grandes. A tal da high society, da alta sociedade, né? Da high, né? Da high society. Eu estou andando com os grandes.
Eu faço parte dos grandes. Não é isso que Deus tem para você. Aleluia, Senhor. Sim, meu Cristo adoro. Deus tem para você, querido, que você seja humilde, Amém, meu Deus. cheio do Amém, Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Que você, amado, venha se encher do Espírito de Deus. Para nós terminarmos, o humanismo diz, querido, que o homem pode ser a medida de todas as coisas. Como que eles dizem isso? Quando eles influenciam você a pensar o seguinte: o seu limite é você mesmo. Sabia que isso é bonito de ouvir? O seu limite é você mesmo. Você pode alçar voos grandes em você mesmo, porque dentro de você tem um potencial. Isso é uma matéria de filosofia, tá? E estão nos púlpitos por aí. Porque essa matéria da filosofia ensina que o limite é você. Que você pode se realizar em você mesmo, e que você pode ser a medida de todas as coisas. Está escrito com essas letras, tá? Inclusive é pergunta de matéria, tá? O que o homem é? O homem é a medida de todas as coisas existentes na matéria. Daí entra no materialismo, que eu também não vou falar sobre. Que você só existe porque você é matéria, porque sem a matéria não sei o quê, porque a massa não sei das quantas, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Sabe aquela coisa que você já deve ter ouvido? Todas essas coisas vão caminhando para isso. Só que quando eu leio Ezequiel capítulo 28, quando eu leio Ezequiel capítulo 28, eu vejo Deus falando a respeito de Satanás. Ezequiel 28, a partir do verso 12, Deus diz assim: você era o aferidor, a medida da beleza. Você tinha a medida em você mesmo, mas você caiu. Você se perdeu, porque quando você olhou para você mesmo, você achou que você podia fazer sem mim. O humanismo identifica o homem com Satanás. O humanismo identifica o homem com demônios. E você não foi criado para ser demônios. Não. Aleluia. Em nome de Jesus que não. Você foi criado, querido, para adorar a Deus em espírito e em verdade. E se você deixar o Espírito de Deus te encher nessa manhã, você vai sair deste lugar como igreja, querido, cheio do Espírito de Deus, ajudando nas fraquezas uns dos outros. Deus não está procurando o amado perfeitos, porque Deus sabe que Ele não existe. Então para você de procurar os perfeitos. Sabe quando você começa a procurar perfeitos? Quando você começa a ver o defeito do teu irmão, você está buscando perfeição nele, porque você só vai enxergar o defeito do teu irmão se você estiver buscando perfeição nele. Mas se você estiver buscando a fraqueza do teu irmão, você não vai encontrar defeito nele. Amém. Você está entendendo o que eu estou te dizendo nessa manhã? A palavra de Deus é perfeita. E a palavra de Deus é o padrão para nós. E eu quero te alertar nessa manhã: não se desvie da palavra de Deus. Por mais que seja interessante, amado, ouvir certas coisas, por mais que afague o teu ego ouvir certas coisas, não seja individualista. Seja corpo, seja igreja. Aleluia, Senhor. Seja igreja. Não pense do teu irmão que ele te atrapalha a vencer na vida. Não pense do teu irmão que ele te atrapalha a ser mais espiritual. Porque quando você exerce misericórdia, mais espiritual você vai ser. Amém? Amém. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Aleluia. Presta atenção. Você como membro, se você procurar perfeição em mim, você vai só achar defeito. E é normal que você ache defeito em mim. Glória a Deus que você está achando defeito em mim. Eu louvo a Deus que você está achando defeito em mim. Que bom que você achou. Sabe por quê? Porque isso agora te dá direito de exercer misericórdia. Amém. Você entende isso? Amém. Amém. Agora, se você está achando defeito em mim e se achando melhor do que eu, você
está parecido com Satanás. Ezequiel 28:12. Tá a cara do cão. Tem misericórdia, Senhor. Mas se você encontra as fraquezas dos teus irmãos, você se identifica com a fraqueza deles, aí você tem a mente de Cristo, a cara de Cristo. Amém. Aleluia, Senhor. Isso é ser igreja. Yes. Isso é ser igreja. Amém? Amém. Eu brinquei na escola de líderes que eles estão me dando um monte de relógio de presente. Eu estou meio desconfiado disso. Estou cheio de relógio. Até minhas filhas me deram relógio. Mas eu gostaria de que você desse a mão à pessoa que está do seu lado, como igreja. Aleluia, Senhor. Olha para essa pessoa. Quer fechar o corredor? Fecha o corredor. Fecha os corredores. Pode passar na frente da filmagem, não tem problema. Vamos fechar os corredores. Diz assim para o teu irmão: eu me identifico com a tua fraqueza. Eu me identifico com a sua fraqueza. Porque eu sou bom. Eu sou. Ué, não quer dizer não? Diga assim, porque eu sou bom. Oh, eu sou bom. Diga que eu sou falho. Que eu sou fraco. Sou fraco. Mas é na minha fraqueza Na minha fraqueza. que o poder de Deus se aperfeiçoa. O poder de Deus se aperfeiçoa. Aleluia. O apóstolo Paulo diz assim: olha, quando eu penso que eu sou forte, é que eu sou fraco. Yes. Mas aí eu descubro que é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aleluia. Então nessa fraqueza, diga o fraco, eu sou forte. Começa a orar pelo teu irmão. Aleluia. Então vamos encerrar esse Santo Deus, Pai culto orando. amado. Diga assim: eu sou Pai teu irmão, amado, você é Pai meu amado, irmão. Pai amado. Diga, nós somos igreja, Somos igreja. nós somos família. Somos família. Diga para ele assim: conte comigo, Conte comigo. porque eu sou igual a você, Eu sou igual a você, pobre. cheio de defeito, Cheio de defeitos. cheio de fraqueza, Cheio de fraqueza. mas eu conheço o caminho. Mas eu conheço o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é o a caminho. verdade e a vida. E a vida. Ninguém vem ao Pai Ninguém vem ao Pai. se não for por Ele. Se não for por Ele. Diga para ele assim: vamos juntos. Vamos juntos, em nome de Jesus. Então começa a orar. Aleluia, Senhor.